E nós estamos no CBN das Empresas, no Grupo Paganini. O Grupo Paganini tem uma série de atuações no mercado. A nossa conversa sobre hoje é um pouco sobre o mercado imobiliário e sobre a própria empresa. Eu estou aqui com o Inácio Paganini, que é fundador, proprietário da empresa. Inácio, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite e receber a gente aqui na sua empresa. Oi, Gilson. O agradecimento é meu e é uma satisfação e é um prazer estar aqui falando contigo. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre um dos segmentos que vocês atuam, que é o mercado imobiliário. É um deles. E tem uma coisa que eu estava conversando, inclusive antes da entrevista com o Inácio, é sobre padrão de imóveis, alto padrão, que é uma das áreas que vocês atuam muito. Tem inclusive grandes projetos que vocês desenvolvem, né? Projetos que seriam ousados para uns, mas que são necessários para uma cidade como Maringá. Como é que a gente define, na tua opinião, alto padrão numa cidade como Maringá, que já tem, de certa forma, a cidade tem um certo padrão imobiliário que você mesmo colocou diferenciado? Bem, Gilson, o conceito alto padrão, né, é um pouco amplo, né? A gente tem ficado um pouco incomodado com algumas situações quando as pessoas olham para o alto padrão e nivela tudo na mesma categoria. E hoje, quando você pensa em alto padrão, você tem que aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Que é o conceito, as tecnologias envolvidas com esses imóveis, os recursos que eles proporcionam na questão de conforto, na questão da própria edificação, né? Não é só tamanho, é também localização, é também recursos que esse imóvel proporciona para o consumidor, seja na área de residencial, seja na área empresarial. E então é preciso aprofundar um pouco mais e ter um olhar bem mais crítico para não fazer uma aquisição, às vezes, até frustrada em alguns aspectos, né? Eu acho que quando você fala, você colocou um dado interessante, a gente fala assim, alto padrão. A gente pensa em alto padrão é o tamanho do imóvel, acabamento, muita gente fala de acabamento do imóvel. E nós estamos conversando de que não. Tem alguns aspectos dentro de um imóvel comercial ou residencial que diferenciam ele como um padrão. Por exemplo, as pessoas que vão morar dentro desse imóvel. O que as pessoas precisam dentro de um imóvel? O que se adapta para elas? Envolve um pouco de tecnologia também, quer dizer, o imóvel hoje é bem diferente do que era 20 anos atrás. Exatamente. Com a pandemia, as pessoas estão levando para dentro de casa, né, situações que favorecem na questão de profissional e etc. Você vê realmente como que evoluiu, como que o preço subiu os materiais de decoração, essas coisas tudo que usa dentro de casa, né? Então, quando você olha hoje para um apartamento, para você adquirir um apartamento, as pessoas exigem uma série de situações mais que envolvem dentro do contexto de lazer, aquela coisa toda. Quando você vai para um apartamento, e muitas das vezes a pessoa diz, eu comprei um imóvel de alto padrão. É preciso você, como eu falei agora há pouco, olhar o que isso tem desse apartamento, porque você comprar simplesmente pelo tamanho, né, isso aí você pode estar equivocado. Então, a gente tem observado muito esse detalhe para observar desde a parte da edificação, a parte de recursos tecnológicos, parte hidráulica, elétrica, a parte da decoração, os materiais não estão apenas entregando um design legal, mas se a qualidade disso, as marcas, né, as peças, os metais, num contexto geral, se de fato isso entrega para o consumidor de fato um alto padrão, né? As pessoas que adquirem um imóvel estão mudando muito, é muito variado isso, né? Vocês que trabalham com o mercado imobiliário, quem vai procurar um imóvel vai desde uma família, com filhos, casais sem filhos, pessoas com aquelas famílias um pouco maiores, às vezes uma pessoa sozinha. É possível hoje adaptar os imóveis mais às pessoas? É possível pensar em alto padrão e, ao mesmo tempo, personificar mais, personalizar mais o imóvel? Sem dúvida. Percebe que as pessoas preferem personalizar seu imóvel do que propriamente comprar um imóvel já pronto, né? A maioria das pessoas buscam ali design de interiores para preparar conforme o seu desejo. Então, quando você vai para um imóvel, às vezes até empresarial, nota-se uma preferência das pessoas pegarem um espaço ali num todo vazio, né, para que ele padronize, ele customize esse imóvel conforme o seu desejo também, né? Agora eu quero falar um pouquinho da tua empresa, que tem uma coisa diferente da Paganini. Quando a gente veio para cá, a gente olhou aqui no ambiente, você tem uma espécie de museu da própria memória da empresa. Você criou uma certa identificação da empresa com a origem dela. Quem entra na tua empresa, por exemplo, vê um balcão em que você guarda alguns objetos que marcaram a origem da empresa, né? Isso que é um pouco do personificar, de certa forma, quer dizer, a empresa ela atua em vários segmentos, mas ela tem uma trajetória, uma história que se confunde com a sua própria fundação. Isso que você falou um pouco do empreendimento, que tem um pouco o perfil da pessoa que a fundou, de resgatar um pouco a origem dele?
Assim, Gilson, nós temos um hábito que é uma metodologia de trabalho, uma venda consultiva. Olhamos para os clientes de maneira individual, né? Cada um tem a sua particularidade familiar, financeira, cultural. Então, assim, desde a época onde nasceu, né, o nosso método de trabalho de venda consultiva, né, nós temos uma aproximação muito grande com esse público de alta renda e tudo mais. Então, assim, essas pessoas não compram produtos, elas compram conceitos, elas compram valores, elas compram soluções. Então, a gente preserva as origens, né, tanto pessoal quanto empresarial, mostrando realmente que a identidade do nosso trabalho, do nosso modelo de consultoria é olhar para o mercado como um todo, mas também de maneira individual, respeitando as particularidades, seja no aspecto de consultoria, seja no aspecto de assessoria, né, principalmente no conceito imobiliário, né? O que atende uma família necessariamente não atende a outra. E é importante você não ter um trabalho em modelo de série, observando sempre os desejos individuais para que você consiga aproximar essa vontade desse cliente com aquele produto que está no mercado de forma que agrade as partes, né? Tem uma coisa engraçada aqui na empresa, engraçada não, achei legal, diferente porque você olha que você tem um mapa do Brasil onde a empresa atua, em praticamente todo o país. Aí você comentou comigo que hoje vocês só não estão em 2 estados brasileiros. Exatamente, né? É o Acre e o Amapá. Agora, quando você fala de regionalismo, essa é uma coisa importante. O Brasil é muito diferente regionalmente. Você falou para o do Espírito Santo, né? Você é um capixaba, depois chegou para Maringá, no sul do país. Inclusive, você relata, né, a sua viagem para o sul do país nos documentos que você tem escrito. Que é diferente, se você pegar o Nordeste brasileiro, o Norte do país, Centro-Oeste, o Sudeste, né, o Espírito Santo e o Sul, são diferentes. Como é que a gente consegue atuar de forma eficiente? Uma empresa consegue atuar de forma eficiente em regiões tão diferentes? Justo, a gente vê assim, ó, necessariamente o que impacta uma região não impacta na outra. Eu acho que a gente, assim, é preciso observar o aspecto cultural de cada região, porque um método comercial aplicado em uma região, necessariamente, ele não tem sucesso no outro, né? Se a gente olhar para o mercado imobiliário, aqui em Maringá, né, esses dias eu estive visitando um apartamento e uma pessoa me apresentando uma sacada, essa linda sacada, por exemplo, e eu fiquei assim, um pouco sem jeito para explicar para a pessoa, porque do meu ponto de vista aquela sacada não entregava aquilo que eu estava habituado a perceber numa sacada, porque eu vim numa cidade de litoral. Então, você percebe que para um público daqui, um determinado imóvel, ele chama atenção. Um público que vem de fora, ele tem uma outra expectativa. Então, quando você vai vender um imóvel, por exemplo, aqui em Maringá, você fala de um imóvel de alto padrão, as pessoas... Tá, alto padrão. Ela tem uma expectativa. Eu teria que classificar isso no mínimo de 0 a 10 para saber em que grau de alto padrão ele se classifica. No grau 7, 8, 9 ou até mesmo 10. Porque é muito relativo e ampla essa questão. Você vê muito imóvel hoje maquiado, você vê casas sendo comercializadas em alguns condomínios ou até mesmo em algum apartamento, que ele tem o título de alto padrão, mas na verdade tem muita questão ali que está distante de entregar o alto padrão. Então, a gente recomenda sempre o cliente a observar isso, o histórico da empresa, né? Os produtos ali colocados, né, o que de fato está sendo entregue, se ele está fazendo realmente uma aquisição proporcional ao seu investimento. Aí tem uma coisa que você colocou do regionalismo, né? Você falou, de repente, o que é um alto padrão para nós aqui em Maringá, pode não ser, por exemplo, em outras regiões do país. E ao mesmo tempo as pessoas têm exigências em casas diferentes. Vamos pensar assim, você está num lugar de verão, com temperaturas mais altas, que nem Maringá, a gente está nesse período de frio, mas objetivamente aqui é mais quente, mais calor. Você tem algumas regiões do sul do Brasil que é o contrário, você tem temperaturas mais baixas o tempo todo. Claro que isso impacta no desejo do imóvel, que tipo de imóvel. Uma lareira, por exemplo, aqui em Maringá seria uma coisa meio que mais para um capricho, né? Em algumas regiões seria extremamente necessário. Respeitar o consumidor, respeitar o cliente. Por mais que às vezes você pense, poxa, eu poderia fazer um grande negócio, mas eu tenho que respeitar ele. Às vezes algumas empresas não abrem mão de ganhar, mesmo que às vezes desrespeitem o consumidor. Outras empresas falam, não, eu posso até recuar no meu ganho, perder uma venda, mas eu tenho que respeitar o meu consumidor. Isso é uma regra fundamental. Como é que funciona isso? Não vejo dúvida alguma quanto a isso. Eu tenho um cliente, Gilson, aqui, um médico da região, ele me procurou uns 6 meses atrás, para adquirir um apartamento, né? Nós já vimos, acho, uns 15 ou 20 apartamentos e nem contato com ele a gente fez para apresentar esse apartamento, respeitando aquilo que ele tinha colocado para a gente, o modelo de apartamento. Então, o nosso desejo aí não é realizar uma venda, e sim atender e a satisfação desse cliente. Então, vem de encontro à tua colocação. A pessoa tem perfil, a pessoa tem desejos específicos. Não dá
para a gente entrar no mercado dizendo, eu quero adquirir um imóvel, a pessoa vem tentando te colocar alguma coisa que não é bem aquilo. Então, a gente, respeitando as culturas, os desejos, seja regionais, ou seja familiar ou de qualquer outra natureza, você tem que, de fato, fazer uma política comercial que atenda esse cliente. E, como eu disse agora há pouco, que eu dei o exemplo de Sacada, esse detalhe, quem mora em litoral, ele tem uma expectativa de imóvel. Quem mora aqui em Maringá tem uma outra. Então, você vê que aqui em Maringá, quando você faz um imóvel que ele tem alguns quilômetros que se distancia do centro, quem vem de fora acha que isso vai pegar de boa. Mas quem está aqui percebe que não. As pessoas querem comodidade, querem praticidade, então tem que olhar também de maneira diferente, que não dá para imprimir aqui em Maringá uma vontade ou um modelo que deu certo numa cidade de capital. Aqui tem uma cultura diferenciada, então isso precisa ser respeitado. Então você tem que fazer um estudo local, você tem que fazer um estudo regional antes de você começar a vender um imóvel, saber que pessoas, com que pessoas eu estou lidando. Sem dúvida alguma. E qual é o tipo de valor do que elas dão no imóvel, por exemplo? Às vezes localização, às vezes o conforto. Maringá tem um desenho muito interessante, né? Às vezes as pessoas não comentam isso porque tem as suas particularidades. A Avenida Colombo corta Maringá no meio praticamente. Se você tiver um olhar de cima para baixo e olhar ela dividindo ao meio a Avenida Colombo, você tem dois perfis absolutamente diferentes. Tanto da Colombo para um lado, da Colombo para o outro. Então, que público você quer vender determinado produto? Então, sem eu aqui manifestar a opinião sobre esses públicos, mas eles consomem imóveis, eles consomem outros produtos de maneira diferente. Então, se você produz um imóvel, por exemplo, para o público, de um lado, tentando vender para o outro, você pode ter dificuldade na comercialização. E isso para outros negócios também. E dentro da própria cidade você percebe culturas e vontades de maneira diferente. As pessoas se acomodam dentro daquele espaço que eles se sentem mais envolvidos. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu acho perceptível, né? Claro que a gente, como um cidadão comum que circula pela cidade, você percebe mudanças. Como eu já tenho um certo tempo em Maringá, né? A gente está conversando sobre isso, por ser maringaense nato, houve uma mudança do espaço urbano. Então, velhas construções são derrubadas, novas são construídas. Muitos imóveis antigos acabam sendo vendidos e você acaba desfazendo esses imóveis e construindo outros. Outros são mantidos também. Essa mudança dentro de determinados espaços, como é que isso afeta o mercado imobiliário? Vamos pensar assim, uma coisa é construir um terreno vazio, a outra é ter que destruir o que está construído lá dentro. Não? O que custa mais? Como é que é a valorização de imóveis que já têm uma construção e outras que não têm? Como é que é isso, Inácio? Existe um perigo muito grande disso aí quando a pessoa vai comprar um imóvel com o intuito de reformar esse imóvel. Tá? Se for para demolição total e você fazer edificação, verticalização, aí a empresa tem pesquisas e conhecimento suficiente para saber fazer essa conta. Mas a gente tem visto pessoas, às vezes, comprando uma casa com o intuito de fazer uma reforma. No final das contas, ele vai gastar mais do que se fosse construir do zero. E detalhe, ele vai ficar com uma estrutura antiga, né, que não vai ser um bom negócio. É muito importante você observar para um imóvel, se for um imóvel usado, se você vai comprar esse imóvel, né, fazer uma discreta reforma e usar esse imóvel do jeito que ele está, com discretas melhorias. Se você pensar em fazer uma reforma por completo, onde vai sobrar apenas o estrutural, e esse estrutural foi feito há 15, 20 anos atrás, é muito provável que você vai ter mais despesa, vai gastar mais dinheiro do que estivesse fazendo do zero. Então, observa bem esses detalhes, porque faz diferença. Grandes investimentos, grandes empreendimentos, empreendimentos de alto nível, ao mesmo tempo de um padrão elevado, mas também que tem uma monta de investimento maior. Por exemplo, empreendimentos na área médica, empreendimentos na área comercial, vocês têm, às vezes, à frente disso. Como é que se organiza um investimento desse? Porque quase sempre a gente pensa, poxa, não pode ter alguém só, uma pessoa por trás disso, tem que ter um projeto que envolva um futuro e que atraia as pessoas. Bem, nós estamos liderando um empreendimento gigante aqui em Maringá, né? Hospitalar, composto, o complexo ele envolve uma unidade hospitalar, uma torre de clínicas, um mall de lojas e diversos estacionamentos, sem dúvida alguma uma estrutura de referência aqui para o sul do país. E muitas pessoas chegam para a gente perguntando qual o valor do metro quadrado. E a gente tem que desconstruir esse conceito, porque na verdade nós não estamos aqui vendendo o tamanho em si, mas todos os recursos que ele vai proporcionar tanto para a área da saúde, tanto para o conforto do paciente, quanto o próprio médico que vai estar atuando lá ou outro profissional da área da saúde. Estamos aqui falando de um imóvel comercial voltado para a área da saúde. Fizemos recentemente um levantamento de 10 empreendimentos similares de todo o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul.
Então nós temos em Maringá hoje um empreendimento com valor agregado que se nivela com esses 10. Nós temos o nome, localização, a referência completa, tá? Para nós entregarmos para o nosso investidor ou aquele que vai consumir esse imóvel, informações com precisão. E a gente tem visto assim uma aceleração significativa na comercialização. Nós tínhamos expectativas de estar com esse número de vendas lá para dezembro de 2021 e esse número já foi alcançado no primeiro semestre. Então, percebe-se vontades, percebe-se desejo em um olhar diferente para pessoas de fora, para Maringá. Tá? Nós estamos aí com 70% do empreendimento vendido numa fase que imaginaríamos estar com 40%. E o que é mais interessante, nós temos um investidor do Amapá, de Santa Catarina, de São Paulo, que vieram investir em Maringá. E um outro detalhe interessante também, são pessoas muito conhecedoras do mercado imobiliário e que estão economicamente envolvidos com o avanço de Maringá como cidade de referência no Brasil. Então isso, Gilson, só para fechar também, a gente vê as pessoas investindo em imóveis comerciais e que está diretamente envolvido também nas questões residenciais, porque quem vem trabalhar também vem morar. Então, o imóvel alto padrão, tanto na parte residencial quanto na parte comercial, ele está tendo uma aderência significativa e Maringá vem se projetando para um destaque cada vez maior ainda. Oi, Inácio, a gente está com o tempo esgotado, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você colocou um dado agora que me chamou a atenção. Quer dizer, hoje o grande empreendimento não é só você vender para as pessoas da cidade bons imóveis, bons empreendimentos. Você vende a cidade com esses grandes empreendimentos. Sem dúvida. Nós temos clientes, como eu falei, que nem sequer ainda veio para Maringá. Mas as informações chegam muito fácil. A gente tem veículos que levam essas informações de maneira com precisão. Então, as pessoas têm olhado para Maringá de maneira diferente. A gente quer aqui incentivar a quem está nos ouvindo ali, né, de fato, acreditar no investimento imobiliário, né? Evidentemente observar a questão dos documentos, a consultora, quem está vendendo, quem está transitando esse imóvel, mas sem dúvida alguma é um excelente investimento, tanto a parte de terrenos, salas, apartamentos, e Maringá vem numa aceleração muito grande. Inácio, obrigado por essa entrevista, obrigado por nos receber aqui no CBN das Empresas e sucesso no seu empreendimento. Eu que agradeço, são todos muito bem-vindos aqui. Eu conversei com o Inácio Paganini, nós estamos inclusive no Grupo Paganini, que trabalha com o mercado imobiliário, seguros, consultoria, tem uma série de setores. No CBN Maringá, segunda edição hoje, Luciana Penha continua trabalhando com os segmentos que a Paganini tem. E é importante a gente discutir esses setores dentro da economia de Maringá. Conversamos um pouco hoje sobre o mercado imobiliário, investimento na cidade, a capacidade da cidade produzir, pela influência que a cidade tem no Estado, e a capacidade de vender os empreendimentos da cidade, atrair investimentos de fora que fazem o desenvolvimento local.